Galera, beleza? Voltamos. Agora, a relação escola e sociedade. O que é essa relação entre escola e sociedade? Isso aqui é um estudo didático em que a gente consegue observar como que a escola se relaciona no sentido de qual é a preocupação da escola com a sociedade, se existe uma preocupação da escola com a sociedade ou não, no cumprimento da sua função. Bom, vejamos. Nós temos três concepções: a otimista, a pessimista e a crítico-transformadora. Eu também vou fazer algumas anotações complementares aqui no quadro. Por exemplo, vamos começar com a otimista. Essa otimista é chamada pelos autores críticos de otimismo ingênuo. O que acontece? Então, vamos pensar naquela educação mais tradicional, aquela educação mais burguesa, né? Na ideia de educação para todos. Então, educação para todos. Por que todos devem ter acesso à educação? Para serem salvos. Então, nós temos aqui aquela missão salvífica, a ideia de salvação. A educação salva. No entanto, pessoal, aqui nós temos um pensamento de neutralidade. Nós não estamos olhando para os interesses, nós não estamos olhando de forma crítica para o papel da escola e para a sociedade, e nós não estamos enxergando as relações de poder dentro da sociedade. Então nós teríamos uma sociedade sem relações de poder. Então a sociedade não é concebida como um espaço, um ambiente de relações de poder. Por que nós estamos falando isso? Vejam aqui, ó. Então a concepção otimista. Otimismo quer dizer a escola salva, a educação salva. Uma vez que o sujeito passa pela escola, os problemas sociais vão acabando e a gente tem sempre o quê? Uma sociedade rumo ao progresso. Atribui à escola uma visão salvífica, de caráter messiânico, ou até uma missão salvífica. A educação é a alavanca do desenvolvimento e do progresso. Concepção otimista porque valoriza a escola. Só que é ingênua, né? É ingênua, porque atribui a ela uma autonomia absoluta na sua inserção social e na capacidade de distinguir a pobreza e a miséria, que não foram originalmente criadas. Então, quer dizer, se eu entendo que a sociedade, se eu entender criticamente, né, a partir de Marx, por exemplo, que existem relações de poder na sociedade, essas relações de poder, elas contribuem para a geração de desigualdade social. Será que a escola tem realmente autonomia para construir uma sociedade harmônica, para resolver o problema da desigualdade social? Será que a escola tem essa autonomia realmente? Isso é interessante, não é? Não tem. Por isso que seria um otimismo ingênuo. Aqui, nesse otimismo ingênuo, a escola ela tem uma autonomia absoluta para mudar a sociedade. E não é isso que acontece. Na sociedade industrial, por exemplo, mesmo que o sujeito tenha acesso à educação, ele vai ter acesso a um determinado tipo de educação. Às vezes, ele tem acesso a uma educação mais elementar, às vezes ele está sendo simplesmente preparado para o mercado de trabalho para ser explorado. Então não tem como nós eliminarmos a desigualdade social ou acabarmos com a pobreza simplesmente inserindo pessoas na escola. A escola não tem essa capacidade toda, ela não tem condições de transformar a sociedade como um todo. Ela pode preparar bem sujeitos para que essas pessoas transformem a sociedade, mas ela, a escola, não tem poder suficiente, ela não tem uma autonomia absoluta para mudar os contextos sociais, para acabar com desigualdade, para acabar com exclusão social. Então, aqui nós teríamos um otimismo ingênuo. Por outro lado, existe também a corrente dos pessimistas. Quem são os pessimistas? Aqui a gente tem uma corrente crítica. Então vejamos.
pessimismo. A gente encontra esse pessimismo nos crítico-reprodutivistas. Beleza? Quem são eles? Louis Althusser, com a teoria dos aparelhos ideológicos de Estado, né? O Pierre Bourdieu, Baudelot, Stabler, dentre outros aí, ok? Então são esses autores, os crítico-reprodutivistas. Por que eles são pessimistas? Porque, na verdade, a escola, para eles, não tem autonomia nenhuma para nada. Sem autonomia. A escola, ela é totalmente determinada. Tudo que a escola faz é para atender a uma classe dominante. Ela é um aparelho ideológico de Estado, de acordo com Althusser, por exemplo. Então a escola não tem autonomia nenhuma para buscar transformação social ou para ensinar aquilo que ela entende que seja importante na vida do sujeito. Nada disso. Ela simplesmente serve a um grupo dominante. Ela serve a interesses dominantes. Ela é totalmente manipulada. Ela reproduz cultura dominante, consequentemente reproduz desigualdade social. Tá? Vejam aqui o que nós temos nesse esquema. A função da escola é reproduzir a desigualdade social. É sempre o quê? É formar uma classe, de um lado, de gestores da sociedade, de administradores da sociedade, e de outro, de subalternos, de pessoas submissas ao grupo hegemônico, de pessoas dóceis, com um caráter dominador. Os críticos vão entender que é um pessimismo ingênuo. Por quê que é ingênuo? Porque, na verdade, a gente vai ver melhor isso, mas os críticos entendem o seguinte, que por mais que a escola seja um aparelho ideológico de Estado, e aqui os crítico-reprodutivistas, em outras palavras, mandam bem, né? Ou seja, é isso mesmo que ela faz, e a gente já tem essa ideia em Gramsci. O que acontece é que dentro das escolas, dentro da escola, existem tensões, existem contradições. Na verdade, a escola não vai ficar ali passiva, simplesmente, todos passivos, simplesmente cumprindo ordens, reproduzindo valores. Existem interesses em conflito. A sociedade é formada por relações de poder. Então, em um determinado momento, surge um grupo insatisfeito e esse grupo planta uma semente de insatisfação, de tentativa de transformação. Os professores, a comunidade. Então, nunca nós teremos uma instituição como a escola totalmente pacífica. Não, sempre os interesses estão borbulhando. Por mais que a classe popular, de repente, não tenha tanta voz e possibilidade de participação, ela inicia o movimento dela. Ela começa a apresentar as suas insatisfações. Isso faz com que a escola seja uma instituição que reproduz valores dominantes, mas dentro dela existem contradições, começam a surgir conflitos. Então, por isso que se trata de um pessimismo ingênuo, de achar que a escola não vai apresentar ali um contraponto, né? Educador. O educador aqui é um agente da ideologia dominante. Aqui o educador é quem salva o sujeito, é quem tem conhecimento para depositar no sujeito, para tirar o sujeito da ignorância. Aqui ele é o agente da ideologia dominante, ele é o intelectual orgânico da burguesia, ele é o que inculca as ideias burguesas. E a escola seria o aparelho ideológico do Estado, destinado a perpetuar o sistema. Por que perpetuar o sistema? Porque para a burguesia o que interessa é uma sociedade pacífica, calma, ordeira, para que a burguesia possa continuar tendo o seu lucro, não é? E a base desse pensamento nós temos na ideia de hegemonia cultural do Antônio Gramsci. Ok? Bom, vamos superar isso. Concepção crítico-transformadora. Aqui um ponto importante. Na concepção otimista, a escola está fora da sociedade.
Tá? Nessa concepção otimista, que é chamado de otimismo ingênuo pelos críticos, a escola está fora da sociedade. A escola, na verdade, não dialoga com os problemas sociais. O papel da escola é pedagógico apenas. Ok? Apenas pedagógico. No caso da pessimista, a escola ela não tem poder nenhum sobre a sociedade. Ela não tem poder nenhum sobre a sociedade, ou seja, a sociedade consome a escola, a base, na verdade, dominante, consome a escola. Agora, na crítico transformadora, a escola está inserida na sociedade e ela tem a possibilidade não de mudar absolutamente a sociedade, transformar absolutamente a sociedade. Por quê? Porque as desigualdades, elas não são produzidas apenas pela escola. Os problemas sociais são problemas produzidos em outras instâncias e a escola não tem condições de transformar isso. Mas ela pode participar do processo de transformação social de alguma forma. Tá? Então, nós temos aí um otimismo crítico que enxerga... Opa, deixa eu voltar para mim. Que enxerga possibilidade. Tá? Então, aqui, ó, otimismo crítico. O otimismo crítico enxerga a possibilidade de transformação. E por que existe a possibilidade de transformação? Porque nós temos aqui uma visão dialética. Dialética. A escola, gente, é um espaço, na verdade, a sociedade é um espaço de relações de poder, de conflitos de interesses, e a escola também. Então, o que nós temos aqui é justamente isso. A escola é um espaço ou ambiente também de conflitos, de interesses. A gente percebe isso no espaço escolar, na produção do PPP, no currículo. Tá? Então, nós estamos aqui partindo de uma visão dialética. E se a escola é um espaço de conflitos de interesses, existe a possibilidade de mudança. No entanto, a autonomia não é absoluta. A escola não tem todo o poder, né, para promover mudança social. Ela pode exercer a sua parte. Então, nós estamos falando de uma autonomia relativa. Então, dependendo dos atores, por exemplo, nós temos uma escola enquanto instituição que é dominada por um grupo hegemônico e até mesmo, né, pela própria organização do sistema formal. Dentro dela existem professores, pais e alunos insatisfeitos que podem iniciar o seu movimento, desde que com criticidade e não com mero ativismo. Tá? Então vejamos aqui, ó. Crítico transformadora pretende indicar o valor que a escola deve ter, sem cair na noção de neutralidade ou colocá-la como inútil para a transformação social. Não existe neutralidade porque, na verdade, a escola sempre está ali reproduzindo algum valor. O currículo sempre está reproduzindo, sempre existem interesses ali. Por que eu estou ensinando desse jeito? Por que eu estou ensinando isso e não aquilo? Porque existe o interesse de produzir uma determinada sociedade. Então nunca existe neutralidade. A escola sempre está atuando com base no interesse de alguém, de alguma classe, normalmente da classe dominadora. A postura é uma postura otimista, no entanto crítica, ou seja, a escola pode sim contribuir para a transformação social, mas isso não é uma tarefa fácil, isso requer mobilização e criticidade. Mobilização. Não se trata de mero ativismo. A escola pode servir para reproduzir as injustiças, mas, concomitantemente, é capaz também de funcionar como instrumento para mudanças. Ela pode fazer isso a partir das ações de engajamento, de movimentos, de construção de currículo crítico. E o educador, ele já não é mais o messiânico aqui, o sacerdote do saber, ele não é mais aqui simplesmente a marionete, né? O agente da ideologia dominante, ele é agora o mediador conscientizador. É aquele que ajuda o sujeito a ter uma relação crítica, estabelecer uma relação crítica com a realidade social, tá bom? Então,
Trata-se aí, a crítica transformadora, de um pensamento, né? Nós temos aí um pensamento progressista, crítico, enfim. E a escola tem que exercer esse papel. A escola precisa observar o que acontece fora dela, o cenário, né? Entender as causas da desigualdade social, da exclusão, etc., e agir internamente contra essa desigualdade social, contra a exclusão, mobilizando com criticidade e promovendo um movimento de transformação. Esse movimento de transformação envolve transformar as concepções que nós temos lá no âmbito da construção do projeto político-pedagógico, os marcos referenciais. Então, qual é a concepção que eu tenho de sujeito, de sociedade? A gente vai mudando isso. Então, transformar a escola a partir dos conceitos, das concepções, das bases filosóficas, do currículo, da organização do currículo, dos conteúdos que serão ensinados, da forma como o professor seleciona, da transposição didática, da avaliação, da relação entre professor e aluno, da gestão democrática. Então, internamente, a escola começa a assumir uma outra postura e isso vai refletir na formação do sujeito e na possibilidade de novos movimentos e na possibilidade de formar sujeitos que vão lutar também de forma crítica por transformação social, ok? Bom, vamos resolver exercícios. Vejam, questão da VUNESP aqui, quanto à função social da escola, a LDB, no artigo 2º, dispõe a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade. Então vejam que a legislação, ela traz hoje qual é a função da escola. E a legislação, ela olha muito para hoje ela olha muito para esse otimismo crítico, né? Ou seja, nós precisamos formar o sujeito crítico, participativo, nós precisamos vincular o currículo à prática social, às experiências escolares, às experiências dos alunos. Então, nós temos isso dentro das diretrizes, dentro da legislação. Então, ela tem por finalidade o quê? Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola dos educandos com altas habilidades, nada a ver. Então, é o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isso. Aqui, gente, não é qualificação para o mercado de trabalho, é para o trabalho de forma geral, tá? O sujeito que desenvolve ali competências, consciência do que é o trabalho, da importância do trabalho, enfim, e continua se preparando ao longo da vida, né, dentro dessa sociedade tão dinâmica. Então, aqui nós temos o artigo 2º, no B. Então, vejam que nós já começamos com o artigo da LDB, que também traz ali qual é a função, de certa forma, quando a gente fala de finalidade da educação, a escola tem que atender essa finalidade. A educação não deve ser uma modelagem de pessoas, nem a mera transmissão de conhecimentos. Ao contrário, deve garantir a produção de uma consciência autêntica, crítica e autônoma. Conforme essa concepção, a cenário alternativa que apresenta funções sociais da escola. Então, seria uma função contínua e intercalada? Não, né? Função hegemônica e contra-hegemônica. Então vejam, onde que nós temos a modelagem? Aqui nós temos, né, ou mera transmissão. Aqui nós temos a hegemônica. Dominante. Quando vem aqui ao contrário, aqui nós temos a contra-hegemônica. Contra-hegemônica. Beleza? Então é a letra B. Hegemônica de um lado, contra-hegemônica de outro. 3. Sobre a escola e sua função social, é correto afirmar que a ampliação e universalização do acesso ao ensino teve início na década de 80 do século passado. A ampliação do acesso privilegiou o aumento da quantidade de alunos na escola e a qualidade do ensino. A qualidade não, né? Nós percebemos que esse processo Aqui, gente, é o seguinte, a universalização começa antes, mas de forma muito devagar, depois a gente tem uma aceleração na década de 80, tá? Então não foi o início na década de 80. Aqui, esse processo de democratização, entre aspas, ele realmente promove um aumento de alunos nas escolas, né? Mas não garante qualidade, foi apenas no aspecto quantitativo. C. A universalização do acesso à escola fundamental permitiu que crianças anteriormente excluídas do sistema por mecanismos de seletividade
em função de suas condições pessoais, familiares e econômicas, passassem a frequentar a escola. Sim, porque, por exemplo, a escola que não oferece nada para acolher o sujeito, ela meio que, veja, a escola é elitista, de repente existem taxas, enfim, existe um certo custo para o sujeito frequentar a escola, a distância, né? Então tudo isso impede o sujeito de frequentar a escola. A partir do momento que são construídas mais escolas, os bairros, as periferias ganham escolas, não existe, por exemplo, taxa de matrícula, e surgem programas que vão incentivar o sujeito a ir para a escola, e esses programas até hoje existem, né? E hoje a gente tem programa do transporte escolar, a gente tem programa do material didático, a gente tem programa, por exemplo, da merenda, e existe uma base, um fundo para financiar esses programas, né? A gente tem o Fundo Nacional, por exemplo, de Desenvolvimento da Educação. Então isso contribui para a democratização, o que quer dizer que a democratização ela não ocorre apenas dentro da escola. Eu posso falar de gestão democrática, mas democratização do ensino, de forma geral, no sentido da universalização, de levar ensino a todos, não depende só da escola, não depende apenas da função da escola, depende também das políticas públicas, depende do papel do Estado, né, e da sociedade como um todo. Então, o que a gente tem aqui é a letra C como correta, né? O acesso ao ensino diminuiu os problemas da seletividade? Não. Na verdade, até aumentou. O rebaixamento da qualidade de ensino da escola pública no Brasil passou a fazer parte exclusivamente do imaginário dos profissionais. Imagina, é da realidade mesmo. 4. Sobre a função social da escola e do ensino, é correto afirmar que, vejamos então, a prática social da educação deve ocorrer em espaços e tempos pedagógicos iguais para atender as diferenciadas demandas. Não. Então, se nós estamos falando de inclusão, né, nós temos que pensar em equidade. Então, tempos pedagógicos diversos, oportunidades diversas para incluir, né, para atender as diferentes demandas. Como prática social, a comunidade tem como locus privilegiado a escola, entendida como espaço de garantia de direitos. Será, gente? É fundamental a universalização do acesso, a ampliação da jornada escolar e a garantia da permanência bem-sucedida para crianças, jovens e adultos em todas as etapas e modalidades da educação. Aqui a gente tem aquela visão ingênua, né? A visão do otimismo ingênuo, enfim, e aqui a gente tem uma alternativa mais realista, né? Dentre as três aí, essa é a correta. Beleza? Acerca do papel da educação escolar, Mário Sérgio Cortella afirma que no início dos anos 80 foi gestada uma concepção que buscou superar tanto a fragilidade inocente contida no otimismo desenfreado, que dava à escola um papel revolucionário, quanto o imobilismo fatal presente no pessimismo militante, que via a escola como reprodutora das condições sociais. Vejam que esse revolucionário aqui é revolucionário no sentido de mudar a sociedade, né? Ou seja, agora que nós temos a escola, todas as pessoas terão acesso à educação e a sociedade será harmônica, todos terão acesso aos bens, aos direitos, etc. Mas não é bem assim que funciona. Então aqui nós temos aquele ideal mais burguês. Como o filósofo nomeia esta nova concepção, ou seja, a concepção que vem para superar essas duas, né? É o otimismo crítico ou otimismo transformador. 6. Então tem todo um texto aqui, beleza? Cortella, ao citar o texto escrito em 1632 por Comênio, remete à similaridade entre a situação da escola há mais de 4 séculos e a educação brasileira. Para tal, se refere a 3 concepções sobre a natureza dessa relação: otimismo ingênuo, pessimismo ingênuo e otimismo crítico. A concepção otimista crítica na relação sociedade-escola caracteriza-se por atribuir a essa instituição o quê? Otimista crítica. Então, a missão salvífica não, que é do otimismo ingênuo. A missão de serviço ao poder não, porque seria do pessimismo ingênuo, né? Um papel politicamente desinteressado não. Um papel politicamente interessado, uma inserção suprassocial pela qual, sem a hegemonia de uma classe, a escola serve à sociedade indistintamente. Não, aqui é o otimismo ingênuo. Tá? Suprassocial é a escola, gente, ela está além da sociedade, tá? Então, ela suprassocial, ela tem autonomia absoluta, ela não recebe nenhuma influência da sociedade. Então, uma vez que ela resolveu ensinar, ela vai ensinar e ela vai
emancipar o sujeito, né? Então, sem a hegemonia de uma classe, não tem nenhuma classe que dita as regras dentro da escola, ela serve à sociedade indistintamente, lembra da ideia de educação para todos? Aqui nós temos, exerce um papel, assume um papel neutro, ou seja, ela está desinteressada, a ideia dela é ensinar a todos. Isso não existe. Isso, para os críticos, seria um otimismo ingênuo, ok? A letra D. Aqui, uma natureza contraditória de seu papel social, na medida em que a função da educação mostra ser simultaneamente conservadora e inovadora, cabendo ao professor o desempenho de um papel político-pedagógico de autonomia relativa. Então está dentro do que nós estudamos aqui sobre o otimismo crítico. É a letra E. Ainda, a função da escola cidadã deve... Escola cidadã, pessoal, no Brasil a gente tem aí os fundamentos dessa escola em Paulo Freire e depois o Gadotti trabalhou. Óbvio, outros autores também. Mas quando a gente fala de concurso, você vai encontrar a escola cidadã em Paulo Freire e também no Moacir Gadotti. A função da escola cidadã deve ser a de combater qualquer processo de discriminação. Nesse sentido, para que ela seja bem-sucedida, deve planejar-se de modo a incentivar o desenvolvimento das atividades curriculares que mostrem a importância do respeito à diversidade na vida social e no ambiente escolar. Então, provavelmente é a A já. Desenvolver atividades curriculares que mostrem a importância dos valores culturais da humanidade de maneira a coibir orientações sexuais, religiosas, não. Então, por exemplo, a questão sexual, religiosa e cultural é sempre discutida, tá? Não é coibida. Promover atividades curriculares que não abordem sobre discriminação contra identidades? Não, abordem a discussão crítica, o diálogo. Apresentar à comunidade escolar nomes de profissionais que praticam e sofrem bullying para resolver na escola assuntos não curriculares? Nada a ver, né? Esclarecer que piadas e brincadeiras sobre diferenças físicas, psicológicas de orientação sexual, apesar de naturais, não devem ser aceitas no ambiente escolar. Seria muito limitado a escola cidadã se resumir a isso. Então é a A. Vejam que a escola cidadã, gente, acima de tudo, é a escola que promove sempre a possibilidade do debate e da discussão sobre os temas importantes. Ok? 8. Nossa última questão. O acesso à educação escolar pública no Brasil representou um avanço em relação à possibilidade de construção democrática da cidadania junto às camadas populares, porque permitiu acesso aos bens culturais historicamente construídos e possibilidade de participação social qualificada a um número cada vez maior de brasileiros. Em relação às funções sociais da escola pública brasileira, é correto afirmar, embora a escola legitime ou reproduza interesses dominantes, ela também pode ser transformadora, desde que os sujeitos que a integram compreendam o movimento da realidade e construam uma praxis transformadora. Praxis é teoria mais prática, por isso que eu falei para vocês que é não ativismo. Não é o vamos fazer, vamos revolucionar, vamos... Não é simplesmente levantar bandeiras, militar. A praxis é teoria mais prática. O sujeito toma consciência da realidade, ele tem consciência do processo histórico, ele tem argumentos, ele tem instrumentos que ele constrói, inclusive culturais, para combater a dominação, e ele vai colocar isso em prática. Então, a praxis é um movimento que tem como base a inter-relação entre teoria e prática. Não é mera ação, não é mero ativismo. O processo de reflexão crítica está presente, que vise a verdadeira socialização dos bens materiais e culturais, ok? Então é a letra A, realmente. E ao longo das aulas do nosso curso, você vai ver N aulas em que nós vamos falar com mais detalhes sobre a função da escola. A gente vai falar em diversos momentos sobre posicionamento crítico, posicionamento talvez mais conservador. Então a gente vai falar sobre políticas, a gente vai falar sobre didática, a gente vai falar sobre tendências, e você vai reforçar cada vez mais esses conteúdos que nós estudamos. Beleza? Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu!